Bem-vindo à Transformação Total de Pais e Filhos, a nova disciplina da Escola do Amor. Eu quero falar com você hoje, você pai, que se sente impotente. Uma das piores coisas que um pai, uma mãe pode sentir é a impotência diante da situação do seu filho. Você quer ajudar, mas você não sabe como. Você sente a responsabilidade de ajudar o seu filho, mas as suas mãos estão atadas. Foi o que aconteceu com a Verônica, esta jovem que os pais não sabiam mais o que fazer com ela. Preste atenção. A transição entre a idade adulta e a adolescência é uma fase bem difícil para a maioria dos jovens. Nela, alterações hormonais, problemas de aceitação, entre outros, podem tornar-se um fator desencadeante para distúrbios psiquiátricos mais sérios, como a depressão, o uso de drogas e até o suicídio. No Brasil, essa é a terceira causa de morte entre jovens, atrás apenas de acidentes e violência. Segundo estudos da Faculdade de Medicina da USP, os transtornos psiquiátricos são o principal fator de risco para que alguém acabe com a própria vida. De acordo com a pesquisa, a depressão está em primeiro lugar, com 35% dos casos. Em segundo, aparece a dependência de álcool e drogas. E muitas vezes, o perigo está mais próximo do que se imagina. O colégio é o principal lugar onde meninos e meninas se conhecem e começam a se interessar uns pelos outros. O problema é quando esse namoro afeta negativamente a vida desses jovens. E foi aqui, nessa escola, que a Verônica começou uma história que quase terminou em tragédia. Quantos anos você tinha quando você conheceu seu ex-namorado? Eu tinha 14 e comecei a namorar com 16 anos. A gente se conheceu na escola e a gente acabou ficando, né? Começando a namorar. E o começo do namoro foi como? O começo do namoro foi bom, né? Ele parecia ser uma pessoa que, na verdade, ele não era. Tratava super bem, era amigo, era companheiro, mas com o tempo ele já foi se mostrando quem ele era. Seus pais sabiam que você estava namorando? Sim, meus pais sabiam que eu namorava. E o que eles achavam? No início, eles até gostavam, mas depois ele começou a se mostrar quem ele era pra mim e pros meus pais. E quem ele era? Ele era uma pessoa que me tratava super mal, ignorante. Agredia você fisicamente? Fisicamente não, verbalmente sim. Então eu me senti um lixo. Eu deixei praticamente de viver pra viver com ele. Deixei amigos, deixei família, deixei tudo. E você assistia a aula? Eu matava as aulas para poder ficar com ele. E ele morava mais ou menos aqui nessa rua. E a gente ficava na casa dele. Bem perto da escola. E vocês bebiam, faziam uso de drogas quando estava na casa dele? Sim. Bebia, usava droga. E essa história durou quanto tempo? Durou por volta de 1 ano e 4 meses. O que eu recebia aqui, eu dava em casa. Então eu tratava minha família da pior forma possível. Do jeito que ele te tratava, Sim. Você tratava a tua família? Sim. E eles viam isso. Então eles falavam, Verônica, esse relacionamento tá te fazendo mal, termina. E eu achava que ele estava contra mim. Ela era uma menina doce, carinhosa, e ela foi se distanciando, ela foi mudando. Então foi bem difícil pra gente. Mas só depois que descobriu inúmeras traições do namorado, decidiu terminar a relação. Só que ao invés de melhorar, ela ficou ainda pior e mergulhou na depressão. O pior momento foi quando eu tentei me matar. O que você fez? Eu já tinha tomado remédios, mas não tinha causado efeito. O único efeito que deu foi que eu dormi. Eu peguei uma faca e cortei meus pulsos no banheiro. Mas eu não cortei os pulsos para me mutilar. Uma faca? Uma faca de serra? Uma faca de cortar carne mesmo. A minha mãe vivia para cuidar de mim. Você queria acabar com o sofrimento dela também? Também. A Verônica teve a sorte de ter a mãe por perto. Tinha um amigo comigo em casa e ele percebeu que eu não estava bem. Então ele já de imediato avisou a minha mãe. Ele avisou que a minha mãe que eu não estava bem e ela subiu. Isso que ela subiu, ela me gritou, eu fiquei quieta. Ela me chamou de vez, na segunda vez que ela me chamou, ela viu me cortando. E aí foi desespero para ela, para o meu pai, para todos que estavam na minha casa. Eu comecei a chorar para ela. E ela falou que se eu queria ajuda. E eu falei que eu queria. Foi assim que ela chegou à palestra Transformação Total de Pais e Filhos, que Renato e Cristiane fazem todos os domingos. O primeiro dia que eu fui, eu já cheguei em casa melhor. Já cheguei calma, porque eu era nervosa. Já cheguei confiante,
achando que tinha uma solução para mim, sim. Eu já saí totalmente diferente de lá. E aí foi mudando, eu fui melhorando, fui começando a ter uma paz dentro de mim. Ela é uma outra menina. Ela é carinhosa, ela é, assim, sempre tá próxima a gente. Renato e a Cris, eles sempre mostram o lado dos pais. Porque nós jovens, às vezes, achamos que os nossos pais estão pegando o nosso pé. E eles mostram que aquilo é só cuidado. Hoje, eu olho pra mim e eu não me reconheço há tempos atrás. Porque hoje eu tenho paz dentro de mim. Eu sou uma pessoa calma. Não tenho mais vontade de me matar. Pelo contrário, hoje eu quero viver. Porque eu sei que eu tenho um grande futuro pela frente. Participe você também da palestra Transformação Total de Pais e Filhos e tenha uma família feliz. Quando os pais da Verônica se sentiam impotentes para poder ajudá-la, ela encontrou ajuda nas palestras da Transformação Total de Pais e Filhos. E hoje ela é uma jovem feliz, livre daquelas prisões do relacionamento, do namorado que a maltratava. Se você é um pai que tem se sentido impotente para ajudar os seus filhos, as palestras Transformação Total de Pais e Filhos também lhe ajudarão. Basta você estar com a gente aos domingos. Neste domingo, às 18 horas, eu estarei aqui no Templo de Salomão com a Cristiane, ajudando os pais e filhos a vencerem os problemas que eles já não sabem como agir para superar, para resgatar os seus filhos. Venha participar com a gente. Agora, preste atenção na história do Danilo. Imagine que o seu filho foi perdido para o tráfico, perdido para as drogas, para a vida do crime. O que um pai ou uma mãe pode fazer quando o filho se encontra nessa situação, nas mãos da sociedade? Um abraço entre pai e filho pode ter muitos significados: de despedida, reconciliação, arrependimento, perdão. Seu Antônio era um pai rígido, trabalhador, dedicado à família. O meu relacionamento com meu filho, quando ele era criança, em termos era normal. Só que com o passar dos anos, ele foi amadurecendo, crescendo, e a gente começou a notar sintomas errados nele, comportamento errado, estranho. Eu tinha uma personalidade muito forte. Brigava na escola? Brigava muito na escola. Meus pais viviam na escola toda semana, tinha problema. Aos 12 anos de idade, o rapaz perdeu a mãe num acidente de carro. O pai se casou novamente e isso só aumentou a revolta dele. Tudo tinha que ser do jeito dele. Quando a gente falava alguma coisa, ele já não aceitava, não gostava. Brigas, desentendimentos. E aos 16 anos, ele decidiu sair de casa. Foi onde eu me deparei com a realidade. E qual era a realidade? A realidade era que uma pessoa com 16 anos não conseguiria se manter. E aí você começou a traficar e isso começou a te manter? Isso começou a ser o meu sustento. Isso durou quanto tempo, Danilo? Ao longo de toda a minha vida, durou 10 anos. O tráfico, assim, ele era rentável. Só que não da maneira que eu precisava, porque eu precisava de algo muito rápido. Então foi onde eu comecei a entrar numa quadrilha de assalto. E pouco tempo depois de completar 18 anos, ele estava atrás das grades. Eu fui visitar ele uma vez e disse, nunca mais eu venho te ver aqui. E aí quando você saiu, você fez o quê? Quando eu saí, eu fui direto para casa dos meus pais. Só que ali eu encontrei uma realidade. Porque meu pai também não estava bem. Ele já tinha saído do emprego, ele estava sem uma condição. E eu cheguei ali e eu acabei me tornando novamente um peso para ele. Saí novamente de casa, foi onde eu encontrei uma pessoa. Esse relacionamento durou 5 anos, só que foi regado a brigas, foi regado a discussões, a problemas. Teve um momento que era madrugada, era noite, eu tinha virado 3 a 4 dias usando droga. Eu estava com desejo de me matar. E eu, antes de tomar essa atitude, eu fiz a ligação para o meu pai. Ô pai, eu estou aqui em cima da ponte e tem uma voz dizendo para mim pular. Me ajuda. Eu dei risada. Você está dizendo que você vai pular? Pô, deixa para morrer no meio de semana, vai morrer no final de semana. Se você morrer no meio de semana, eu tenho 3 dias de folga por causa do luto. E naquilo ali eu falei, pô, eu tô sozinho.
houve um silêncio. Naquele momento do silêncio que eu falei, não posso te ajudar, que ele ficou calado, eu falei assim, matei meu filho. Aí aqueles segundos, aqueles pequenos segundos, alô pai, tá me ouvindo? Puxa, você imagina a minha reação, aí eu chorei. E foi nessa manhã que eu resolvi procurar ajuda, que eu fui na palestra de transformação total de pais e filhos. E ali eu encontrei uma saída, uma direção. Não mudou fora, primeiro mudou dentro. Eu me encontrava ainda fisicamente na rua, debilitado, mas havia dentro de mim uma força que não existia antes. E a cada palestra que eu ia, era uma direção diferente, era um ânimo novo, era uma força maior. Aquele desespero, aquela angústia, aquele sofrimento, acabou. Aquela certeza que eu tinha que um dia ele ia ser feliz, ia fazer a gente feliz, também aconteceu. Então hoje, tudo de bom. Eu queria agradecer ao Senhor por nunca ter desistido, por toda essa vida que eu fiz o Senhor passar, todo o sofrimento, toda a dor. Eu sou grato ao Senhor hoje por não ter desistido. Eu tenho que agradecer, porque é o sonho de todo pai. Ter um filho que realmente honre o pai e a mãe. E hoje eu alcancei essa felicidade. Eu que te agradeço. O Renato e a Cris fazem a palestra Transformação Total de Pais e Filhos todos os domingos. O Danilo estava perdido, mas hoje ele está livre, liberto do crime, das drogas, restaurado, feliz novamente com seus pais. Se você tem um filho perdido nas drogas, um filho perdido na vida do crime, perdido na sociedade, você, pai ou mãe, chora quando você pensa na situação do seu filho, você não sabe o que fazer, veja o que aconteceu na vida do Danilo, a restauração que aconteceu na vida dele. Você também pode receber essa ajuda. Na palestra da Transformação Total de Pais e Filhos, você receberá esta ajuda, saberá como ajudar o seu filho a sair dessa perdição que ele se encontra. Venha participar com a gente neste domingo às 18 horas aqui no Templo de Salomão. A palestra é gratuita e aberta ao público. Começa pontualmente às 18 horas. O Templo de Salomão fica na Avenida Celso Garcia, 605, aqui no Brás, a 5 minutos da Marginal Tietê. Muito fácil acesso, com amplo estacionamento, mais de 2.000 vagas. Seguramente você pode estacionar o seu carro. Se precisar de creche para as crianças também, nós temos esse serviço disponível para você. Domingo, 18 horas, transformação total de pais e filhos. Não aceite perder o seu filho para a sociedade. Agora, imagine o seu filho quando é criança, a sua filha quando senta no seu colo, a criança quando é pequena, tudo é mil maravilhas, não é verdade? Mas quando a criança chega na idade do perigo, que eu chamo a idade do perigo, a idade de risco, que é entre as idades de 11 e 14 anos, o seu filho vira a cabeça. Foi exatamente o que aconteceu com a Gabriela. Preste atenção como a vida dela, de repente, aos 11 anos de idade, tomou um rumo que os seus pais temiam até pensar. Chegava na porta da escola e eu falava assim, pessoal, eu quero saber quem é que quer maconha aqui. Eu sempre perguntava pra ela como ela estava, como você tá, Gabriela, só que ela nunca se abria, ela sempre falava, eu tô bem. E teve um dia que ela chegou até mim e falou, eu quero te contar tudo. Foi quando ela contou que ela estava usando droga, que ela estava bebendo muito, que ela se relacionava com vários garotos. Eu lembro uma vez que, ela pegou e me convidou para mim ir para casa dela, para me deixar ela na casa dela, né? E nisso ela estava fumando, entendeu? E os pais dela até então não sabiam, né, que ela fumava, essas coisas, entendeu? E eu tava com uma bala, né, no bolso, né? Ela falou, me dá bala aí, me dá bala aí. Ela acabou chupando a bala, falou se tava com bafo, falei que não, entendeu? Não, porque minha mãe não pode me saber, senão vai me matar, entendeu? Com 13 anos eu me envolvi com um rapaz, que ele era muito mais velho que eu, ele já era maior de idade, e foi onde eu me afundei realmente, era nessa escola aqui que eu estudava. Que tipo de droga você usou? Eu fumava cigarro, mas eu comecei a fumar maconha depois, e eu cheguei a fumar mesclado também, que é maconha com crack, né? Eu chegava na porta da escola, e eu falava assim, pessoal, eu quero saber quem é que quer maconha aqui.
adolescente, ela queria ser aceita. Ela queria estar ali, chamar atenção. E quando você não queria assistir a aula, que você cabulava a aula, você ia para onde? Geralmente eu ia para minha casa, mas eu ficava aqui na praça, que era onde a gente fumava maconha, onde a gente ficava mais liberal, né? Ali foi um dos lugares onde eu fui enquadrada pela polícia. E nesse dia que a polícia enquadrou vocês, seus pais ficaram sabendo? Não, nesse dia não, mas teve uma outra vez que eles ficaram sabendo por conta de eu ser a mais velha, junto com um monte de menor de idade, de 14, 15 anos. Você já tinha 16? Eu já tinha 17, ia fazer 18 depois de 4 meses. Então eles falaram assim, vamos levar ela pra FEBEM, porque de lá ela já vai ser presa. Você teve algum momento mais tenso nessa tua história? Sim, eu já tive como alcoólico, eu já fiquei 4 horas desacordada. Quando eu fui morar em Minas, que foi quando meus pais eles me deixavam trancada em casa, eu falei, não, eu não aguento mais ficar trancada em casa, eu não sou bicho, eu quero ir para Minas Gerais morar com a minha tia. E eu fui ficar lá com a minha tia. Lá eu conheci a liberdade que eu não tinha com meus pais. Eu saía de segunda a segunda, ficava todos os dias, a noite inteira, fumando, bebendo, fazendo o que eu queria fazer. O Renato e a Cris fazem a palestra Transformação Total de Pais e Filhos todos os domingos. É na idade do perigo, na idade de risco, dos 11 aos 14 anos na vida do adolescente, tudo pode mudar muito rápido. É a entrada no ensino médio, é a influência dos outros jovens e muitas coisas ruins o jovem passa a ter acesso. Foi isso que aconteceu com a Gabriela, mas felizmente, através da transformação total de pais e filhos, ela conseguiu a ajuda que ela precisava. E você que tem um filho nesta situação, se o seu filho virou a cabeça nessa idade de risco, seu filho até os 11, 12, 13 anos era tudo bem com ele, de repente ele virou, ele não te ouve mais, não presta mais atenção, não quer saber mais dos seus conselhos, só quer saber do que os outros falam e explorar tudo que não presta ele quer fazer, o que presta ele não quer fazer. Então, você receberá ajuda através da palestra da Transformação Total de Pais e Filhos. Preste atenção nesta reportagem que fala mais a respeito deste trabalho. Veja o resultado na vida das pessoas. Estas pessoas vieram de longe. Formiga, Minas Gerais. Eu vim de Campina Grande do Sul, no Paraná. Eu vim de Formiga, Minas Gerais. Com um único objetivo. A gente quer sair daqui hoje diferente, a gente quer poder aprender mais. Trazer uma direção para minha família, para o meu pai, para minha mãe. A gente se educa para educar os filhos da gente. A gente aprende que nós devemos ser a mudança e que a gente aprende a mudar, como deve ser feito isso. E com isso eles veem essa transformação em nós e chamam a atenção deles de forma que eles também querem aprender e tudo se melhora. E é aqui, na palestra Transformação Total de Pais e Filhos, que elas encontraram os ensinamentos que tanto precisavam. Se você quer ter influência sobre os seus filhos, você tem que se tornar admirável. Admirável não quer dizer perfeito. A admiração, obviamente, ela vem com esse comportamento, com a sintonia que deve haver entre pai e mãe, entre marido e esposa. Muitos de vocês querem um ambiente melhor, um relacionamento melhor com seus filhos, mas o seu problema não está com seus filhos. O seu problema principal é o seu casamento. Porque o seu filho olha para você e vê o problema entre vocês, entre pai e mãe. E se você conversar, dialogar, é muito mais importante do que você dar uma surra ou você deixar de castigo. O fato de você conversar, aprender a falar, ter paciência na hora de falar, não gritar, não espernear, porque isso não vai estar passando nenhum ensinamento para eles. Na verdade, você vai estar passando que você é uma pessoa nervosa, estressada, e com isso eles não vão aprender. A gente torna filhos, às vezes, inseguros, filhos imaturos. Por quê? Porque às vezes a mãe mesmo não soube não se expressar, às vezes não era aquilo, mas ela se expressou de uma maneira errada e o filho às vezes carrega para a vida inteira, uma palavra errada que a gente dá. Dentro da minha casa começou a ter paz, antes eu não conseguia me dar bem com a minha mãe, a gente sempre brigava muito, eu era muito rebelde, então isso mudou, começou a mudar dentro de mim
e isso passou para minha família também, para minha casa. A relação com meus pais era uma relação muito ruim, porque eu tinha problema com vícios. Meu pai bebia muito, minha mãe também, brigava bastante com eles. Eu pude perceber a transformação que teve dentro de casa. Assim, eu pude respeitar eles mais e eles viram a mudança em mim e começaram a mudar também. Eu me tornei um pouco mais calma, porque eu sou super nervosa, eu gritava bastante. Até meu filho falou, mãe, você já está muito melhor, graças a Deus. Então ele tem visto bastante mudança em mim e eu também, por fato de me tornar um pouco mais calma com os aprendizados do que eu tenho aprendido aqui. Simone não tinha paciência com a filha de 11 anos. Eu era muito nervosa com a minha filha, estressada, não tinha paciência. Então é uma idade bem difícil e não me ajudava em casa, em nada. E assim, às vezes eu falava coisas que não era para falar. Ela decidiu buscar orientação na palestra Transformação Total de Pais e Filhos com Renato e Cristiane Cardoso. Estou mais calma, não estou mais como eu era. Ela também mudou, porque ela me ajuda agora. Eu falo com ela, eu não tenho que ficar gritando, eu converso com ela, ela me escuta. Na escola ela está mais interessada, eu não tenho que ficar brigando com ela para fazer lição, para estudar, nada. No encontro, o aprendizado foi garantido. Antes eu xingava ela, eu falava até palavrão, nome feio, e agora não tem mais isso. Eu falo para ela uma coisa uma vez e ela já me escuta. Então eu aprendi isso aqui. Quando o pai e a mãe xinga, ele está saindo do exemplo que ele teria que ser. Quando o pai e a mãe fica gritando com o filho, bate no filho, ele está deixando de ser o exemplo que ele teria que ser. Participe! Hoje em dia as pessoas tentam buscar soluções em diversos lugares, então dê uma oportunidade, venha participar do tempo, venha participar da palestra, que eu tenho certeza que vai de encontro à necessidade de todas as pessoas. A palestra Transformação Total de Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso, acontece neste domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás. Às vezes, o que falta para mudar a sua família é um pouquinho mais da presença de Deus. Na transformação total de pais e filhos, nós ajudamos os pais e os filhos com os conselhos práticos, dicas de como melhorar a convivência familiar. Mas o segredo mesmo do nosso trabalho é que ele está baseado nos princípios divinos. Você sabe que um dos 10 mandamentos é honrar o pai e a mãe. Uma coisa que muitos filhos têm perdido hoje em dia. Você pode, pai ou mãe, conquistar isso dos seus filhos. Você pode aprender a inspirar os seus filhos a querer honrá-los, como os pais dos filhos que têm vindo às palestras também têm aprendido isso na transformação total. Mas dê o primeiro passo, talvez o seu filho não vá querer inicialmente vir buscar ajuda. Então o pai e a mãe têm que dar o primeiro passo. A palestra é para você, uma maneira inteligente, explorando novas ideias para você tratar de velhos problemas que você tem na sua casa, com o comportamento familiar. Agora, veja o que aconteceu com a Noemi, esta jovem que tentava cometer o suicídio como uma forma de chamar a atenção da sua mãe. Preste atenção, porque muitos filhos hoje assumem um comportamento errático, um comportamento perigoso, rebelde, antissocial, e os pais não entendem que tudo que estes filhos estão querendo é chamar a atenção deles. Veja só o que aconteceu no caso da Noemi e da Yara. As desavenças entre Yara e Noemi estavam influenciando cada vez mais o comportamento da filha. Para substituir o carinho que eu não tinha da minha mãe, eu descontava tudo na internet, em comida. E eu era uma pessoa muito raivosa dentro da internet, já tinha desejo por outras meninas. Tentava fazer tudo isso para chamar a atenção dela, mas ela nunca notava. Diante dessa situação que ela me tratava, eu tentei me matar várias vezes, com faca, me cortando os pulsos, parando de comer. Eu queria, na verdade, chamar a atenção dela para ver se ela percebia que eu estava fazendo essas coisas. O problema maior é quando estas brigas acabam saindo do controle da própria mãe. Eu não podia ver ela quieta, que eu ia lá para cutucar ela, para brigar, entendeu? Se ela ficava assim no quarto dela, eu ia lá para saber o que ela estava fazendo. Então, acho que
O defeito era isso. Brigava muito, batia a porta, tacava coisa uma na outra, fechava a porta. E aí ela fechou a porta e eu fiquei esmurrando a porta, batendo mesmo. Quase quebrou a porta e a gente se assustou muito com aquilo. Aí eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Eu decidi procurar ajuda depois que eu tive essa discussão, que chegou o limite mesmo. Na palestra, uma descoberta foi fundamental para a transformação das duas. Para ter uma mudança, você tem que mudar dentro. É o que você escuta lá e coloca em prática. E aí veio todas aquelas palavras que o Renato falava, veio na minha cabeça. Eu falei, não, eu tenho que mudar, tem que acontecer alguma coisa. Mas que mudança terá sido essa que ajudou a acalmar um relacionamento tão explosivo? Primeiro, esquecer o passado, né? Porque a gente precisa esquecer o passado. Segundo, você tem que matar aquela pessoa que te faz mal, que fazia mal pra mim. E quando ela queria discutir, eu não discutia. Eu deixava ela me acalmar e depois ia conversar com ela. E assim foi melhorando as coisas, ou quando eu queria brigar com ela, ela fazia a mesma coisa. Deixava eu quieta, deixava eu me acalmar, discutir sozinha, e depois ela vinha conversar comigo. E a gente foi fazendo isso e as coisas foram melhorando. O ensinamento que a gente recebe aqui é pra mim e é pra ela. Então vai ter situações que vai servir pra ela e vai ter situações que vai servir pra mim. Quando eu recebi o carinho da minha mãe, eu parei de ter compulsão por comida, parei de ter desejo por outras meninas. A internet pra mim eu uso ainda, mas não tanto quanto eu usava antes. E tudo melhorou. Hoje, após 7 meses frequentando e praticando os conselhos da palestra de transformação total de pais e filhos, a Yara e a Noemi conseguem, enfim, conviver tranquilamente. Agora, o que ele fala, eu absorvo, trago meu caderninho às vezes, anoto. Hoje tá, né, Noemi? Tá bem melhor. A gente conversa, a gente é amiga, não tem mais discussão, a gente tenta conversar uma com a outra em vez de discutir. Somos melhores amigas, praticamente. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Hoje eu estou aqui com a minha boadrasta. É a primeira vez que eu estou no templo e com uma expectativa muito grande. O convite partiu dos filhos e eu creio que através desse convite venha selar um elo maior entre família. Antes a gente não conversava, né? Tinha meio que uma resistência, né? Havia um bloqueio de comunicação. E agora sim eu posso enxergar ela como uma segunda mãe, uma pessoa com quem eu posso contar e a mulher que está fazendo meu pai feliz. Hoje, nossa, foi recíproco, foi algo assim maravilhoso entre nós. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra da Transformação Total para Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. O Manual do Século XXI veio para revolucionar conceitos, desmitificar velhos pensamentos e direcionar novos relacionamentos. Namoro Blindado, o livro mais esperado do ano, de Renato e Cristiane Cardoso, é o mais novo método de prevenção ao divórcio. Como se valorizar? Os 27 mitos do amor. O primeiro contato. Adquira o seu nas melhores livrarias ou pelo site namoroblindado.com. O seu relacionamento à prova de coração partido. Namoro Blindado não é apenas o livro que todo jovem adolescente deve ler, começando na vida, começando aí no mundo dos relacionamentos, mas também é o livro que todo pai, toda mãe que tem filho adolescente vai querer ler para poder começar um diálogo, para poder entender o que está rolando no mundo dos relacionamentos
dos seus filhos hoje em dia. Então, você pai, você mãe, adquira o seu exemplar Namoro Blindado, o relacionamento à prova de coração partido, já nas livrarias de todo o Brasil ou pelo site namoroblindado.com. A Gisele e o Samuel, este casal, antes de se casarem, ambos vieram de casamentos anteriores que fracassaram e tiveram filhos desses casamentos. Quando eles então formaram uma nova família, eles tinham estes filhos das relações anteriores. O que para muitos casais hoje em dia, apesar de cada vez mais comum, é um verdadeiro pesadelo. Você vai ver agora a dificuldade de unir a família, as famílias de relacionamentos anteriores e formar uma nova família. Veja só o que aconteceu com o Samuel e com a Gisele. Gisele viveu um relacionamento que não deu certo e teve 2 filhas. Ao se casar novamente, ela levou consigo as bagagens de uma relação ruim. Quando eu me casei, elas tinham, uma tinha 3 anos, outra tinha 4. Né? Então elas não tinham uma figura pai. Então eu soube proteger demais por ser só eu. Então toda a responsabilidade era minha. E eu não admitia que ele tivesse autoridade sobre elas. Chegou um ponto que elas não o respeitavam. E eu sempre trabalhei fora, então não tinha muita atenção para elas. Queria suprir de que forma? Dando tudo o que elas queriam. Eu achava que eu estava fazendo o melhor e que ia ser tudo de bom. Do outro lado estava Samuel, que começou um casamento já com 2 filhas e não sabia lidar com essa nova realidade. Eu achei que eu iria poder exercer o papel de pai, né, que elas não tiveram, até mesmo para chamar atenção. A minha esposa tirava a autoridade, porque ela interferia. As brigas entre o casal eram uma realidade do relacionamento. E as filhas acompanhavam de perto toda aquela situação. Resultado? As minhas filhas eram mimadas, a mais velha principalmente. Uma das coisas que mais me revoltava era o sentido de você, poxa, eu quero fazer o melhor e eu não posso, né? Então assim, eu sou pai, eu não sou. Elas também ficavam, ele pode mandar na gente ou não pode. Como mãe, eu sabia que eu estava errando, mas não sabia onde. Né? Eu sabia que tinha que ter alguma mudança, mas eu não sabia que tinha que partir de mim também. Eu achava que todo mundo tinha que mudar, menos eu estava fazendo certo. Precisando e querendo mudar o relacionamento da família, que o casal chegou nas palestras de transformação total de pais e filhos. A gente começou a aprender como tinha que lidar com os filhos. Né? Tinha momentos que tinha que ser rígido e que eles tinham que entender e também tinha que pôr limites para eles. Mas também a gente não podia afastá-los, porque senão a gente acaba se tornando inimigo dos filhos. E para mim isso era muito difícil, porque eu não tinha diálogo com elas. Hoje não preciso impor, né, com rigidez, eu não preciso ameaçar ou dizer, olha, se você não fizer isso eu vou tirar aquilo ou aquilo outro. Não, apenas eu converso, né, elas me escutam e aprendi isso, não a querer privar nossos filhos do mundo, né, mas preparar para enfrentar o mundo. E foi todo o apoio adquirido nas palestras que a família inteira pôde mudar a realidade que viviam. A gente está há 1 ano participando das palestras, né? E o relacionamento nosso hoje na família é muito bom, né? A gente consegue ficar junto, conversar, todo mundo consegue se entender, né? A gente fala, elas escutam, quando a gente coloca regras, não é não, não tem problema nenhum. Então hoje está perfeito, hoje está tudo de bom. É muito comum, não é, nestas famílias mistas, onde a nova pessoa entrando na família, o padrasto, a madrasta, quer às vezes assumir a posição de mãe ou de pai e fazer parte da disciplina, da educação dos filhos, mas os filhos resistem à figura daquela nova pessoa. E então, o pai biológico que está ali presente toma o lado dos filhos normalmente, fica super protegendo os filhos e aí causa aquela divisão, fica aquele triângulo, né, aquela disputa dentro do próprio lar. Ainda bem que o Samuel e a Gisele vieram às palestras da Transformação Total de Pais e Filhos,
Hoje eles sabem exatamente como navegar essa dinâmica aí das famílias mistas. E se você também tem um problema como este na sua casa, você está vivendo ou convivendo com a realidade de ter filhos do seu cônjuge de um relacionamento anterior ou seus filhos de um relacionamento anterior, então a palestra vai ajudar você a lidar com isso de uma maneira inteligente, sem se desgastar, sem desgastar ninguém nesta história. A Transformação Total de Pais e Filhos é uma palestra gratuita, aberta ao público para todos os pais e todos os jovens que querem aprender a maneira inteligente de melhorar a convivência familiar. Mais detalhes você encontra no nosso site escoladoamorresponde.com e você pode também ligar agora para este telefone no seu vídeo 0 operadora 11 3573 3535. 011 3573 3535. Se você está passando por um problema na sua vida familiar, com seus filhos, com seus pais, ligue agora para a linha de ajuda da Transformação Total de Pais e Filhos. Qual o método mais eficaz para educar um filho nos dias de hoje? Será que o rigor e a disciplina dos nossos pais podem ser úteis à nova geração? A internet, os amigos, as drogas, a mídia. E quando os problemas surgem dos pais, como resolver os conflitos? Havia muitas discussões comigo e com a minha filha, desentendimento, eu queria uma coisa, ela queria outra. E isso gerava brigas constantemente, e a ponto de uma dormir sem falar com a outra, sem tomar café na mesa, sem ter um relacionamento de mãe e filha. E isso foi deixando muitas cicatrizes, né? Vim até participar das palestras para ser uma pessoa melhor, né? E hoje a minha família mudou, está transformada, a gente se entende com a minha filha, com a minha mãe, com meu pai, a harmonia no nosso lar. Palestra para a Transformação Total de Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo às 18 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605 Brás, com entrada gratuita. Diante de muitas atitudes que os pais podem adotar para repreender os filhos, os gritos não são a melhor opção. Alguns pais que agiam desta forma vieram até as palestras de Transformação Total de Pais e Filhos para mudar a realidade barulhenta e conturbada da família. Eu nem sei te dizer se existiu uma família, porque no momento tá só eu e ele, né? Todos se afastaram da gente. Maria e o filho José Augusto vieram até as palestras para reconquistar a felicidade de toda a família. José era usuário de drogas e a convivência familiar foi ficando difícil. Muita briga, eu não conseguia me controlar, eu chegava do serviço, pensava comigo mesma, né? Eu pensava assim, eu não vou falar nada, mas quando eu chegava, que eu via as coisas erradas, eu via o que ele estava fazendo, às vezes eu chegava, ele estava usando, eu não conseguia me controlar, era uma coisa mais forte que eu e a gente brigava muito. Eu estava seguindo o conselho das pessoas. Abandona, deixa ele para lá, põe na rua, deixa ele lá no canto dele. E eu estava começando a fazer isso. Só que eu não ficava bem comigo mesmo. E a dica deles aqui foi que eu não posso abandonar. Eu não posso excluir ele da minha vida, de dentro da minha casa. E muito pelo contrário, eu teria que dar apoio. A gente está se relacionando melhor. Ele parou de sair, de estar bebendo. A mãe e o pai, eles têm que estar fortes. Porque quando o filho quiser, né, quiser acertar na vida, parar de errar, ele tem que ter o pai e a mãe ali pronto para ajudá-lo. Mas se ele olha para a mãe, se o filho olha para a mãe e vê uma mulher desesperada, vê uma mulher ali que está sofrendo com ele, que está sentindo as dores dele, que está em depressão, que está tomando calmante, que vive chorando pelos cantos,
que vive reclamando com as vizinhas. Ah, meu filho é assim, meu filho, eu não sei mais o que eu faço. Para quem que o filho vai recorrer? Para quem que o filho vai correr? Com quem? Com quem que ele vai falar? Cadê o apoio dele? A gente briga muito por causa do celular, que ela fica, parece que é o mundo dela ali, né? Não ajuda em nada. Eu não conversava, eu só mandava, a gente só manda, né? Briga, discute e nunca ouvi ela. A convivência foi ficando muito difícil para Márcia e a filha. E hoje ela quer recuperar o tempo perdido. Foi o momento que eu vi que ela se cortou o braço dela. Isso para mim foi difícil. E eu até hoje não aceito, acho que eu fracassei nisso. Estou me dedicando mais a ela, digo a todo momento que eu amo ela, que ela é importante para mim e eu não quero voltar a ver ela se machucar por minha causa. Eu estou levando para casa um aprendizado muito grande em relação a como lidar com ele, né, como ser mãe para ele, porque o meu filho era muito rebelde. Da segunda palestra para cá, o meu filho ele tem mudado bastante. Mas por quê? Porque a mudança veio através de mim. Eu mudei primeiro para depois ver o resultado. Então, essas palestras são essenciais tanto para o filho saber lidar com a mãe, quanto a mãe saber lidar com o filho. Que fica uma dica para os pais lembrarem sempre que na hora da raiva não é hora de você abrir a boca, não é hora de você dar um castigo, porque você está com raiva e na raiva você provavelmente vai exagerar. Se você tem que disciplinar, você tem que corrigir, você vai corrigir, não é castigar. Castigo não resolve. Disciplina é ensino, castigo é punição e punição não ensina. Eu recomendo a todos os pais e mães para estar aqui nessa palestra com o Renato e com a Cris, que vão sair daqui com ensinamentos que vão acrescentar, porque todo pai e a mãe, ele quer realmente que o filho, que a gente tenha um relacionamento bom. Inclusive hoje teve também um ensinamento de uma mãe que era extremamente estressada e que através desta palestra, então é isso que a gente vai levando, né, para casa. Participe! A palestra Transformação Total de Pais e Filhos com Renato e Cristiane Cardoso acontece neste domingo às 18 horas no Templo de Salomão. Melhorar a convivência familiar nem sempre é fácil nos dias de hoje, porque é difícil você entender a cabeça dos jovens, é difícil muitas vezes os jovens entender a cabeça dos pais, porque os jovens hoje estão vivendo em um mundo totalmente diferente do mundo que os pais viviam quando eram jovens. Então, a transformação total de pais e filhos, ela traz um vocabulário, ela traz uma maneira em que os pais e os filhos conseguem se entender, conseguem dialogar, entender um ao outro. Porque muitas vezes, sabe qual é o erro que nós pais cometemos? É querer, na força do braço, vencer o comportamento errado dos nossos filhos. Dando castigo, punindo, tirando as coisas, até batendo. Veja só, por exemplo, o que a Josefa fez com a sua filha Jéssica. A Josefa era realmente militar, era uma daquelas mães que todo filho temia, mas não estava ajudando em nada o comportamento da sua filha. Até que ela aprendeu uma maneira melhor. Preste atenção. Josefa era uma mãe autoritária e gostava de manter a educação das filhas sob o seu total controle. Antes de eu participar das palestras, eu era uma mãe totalmente mandona, uma pessoa que não escutava nada nem ninguém. Se fizesse qualquer coisinha mínima que fosse, eu já estava procurando uma cinta, já estava ameaçando, vai ficar de castigo. Não tinha conversa comigo, eu era simplesmente uma sargentona. Diante de tanta agressividade na criação com as filhas, o carinho de mãe foi deixado de lado. Porque eu me sentia assim na obrigação de comandar, como eu estava cuidando já delas sozinha, então eu tinha que comandar. Então, por mais que eu quisesse dar carinho, na verdade eu dava o quê? Grito. As filhas não davam motivo, mas Josefa se irritava com qualquer coisa e não poupava na hora do castigo. Eu acredito que, na verdade, eu era muito sargento mesmo, porque elas nem me respondiam. Quando me respondiam, pagavam um preço altíssimo, ao ponto de eu amarrar. Já cheguei a amarrar as duas, porque estavam em casa brigando.
eu amarrei com um cinto e deixei as duas de joelho, pedindo uma perdão para a outra, abraçada. Olha o ponto que eu cheguei, para vocês verem como que eu era uma sargento. E do outro lado dessa história, a filha Jéssica vivia sempre com medo das atitudes da mãe. Ela era muito ditadora em casa, não podia respirar errado perto dela, que ela já estava gritando, já estava batendo. A gente nunca sabia quando é que ela ia ficar nervosa. Aí a minha irmã colocava um monte de roupa para dormir, porque a gente tinha medo de apanhar, então as roupas iam amortecer, né, a surra. Teve um dia que eu entrei no carro com a Carapê, porque ela ficou me gritando na frente de todo mundo, e aí ela pegou, achou ruim que eu olhei com cara feia e me deu um tapa na cara na frente dos meus amigos. Passei a mentir, a esconder as coisas por medo, porque eu não sabia nunca o que ia agradar ela ou não. Jéssica cresceu assim, evitando a mãe. Mas na adolescência ela decidiu enfrentar essas atitudes. Eu comecei a crescer e com isso eu queria viver a minha vida, já estava virando um adolescente, jovem, né? Então não tinha mais idade para ficar apanhando da minha mãe na frente dos outros. Eu comecei a questionar e aí eu comecei a dar problema para ela, porque ela não aceitava, né? Ela não aceitava. Tanto que ela já me expulsou de casa e aí eu comecei a me envolver com relacionamento errado, porque a minha mãe não me dava liberdade. Então eu queria liberdade com o namorado. Coisa que me marcou muito foi uma vez que eu estava namorando com um rapaz da escola e ela não aceitou. Eu não entendia, não conseguia nem perguntar nada para minha mãe sobre sexualidade, nada disso, né? E aí uma vez ela achou ruim porque eu estava contando para minha avó o que tinha acontecido entre eu e o rapaz. Nada muito grave, não tinha chegado a fazer nada de errado com ele, mas ela ficou tão nervosa que ela me pegou, me jogou na cama dela e me deu uma surra só de tapa no rosto. E foi somente após as palestras que esse relacionamento familiar começou a mudar. E o meu maior aprendizado mesmo foi escutar mais as minhas filhas e ceder, porque não é só um lado. Eu aprendi que eu preciso ceder para que o nosso relacionamento realmente seja transformado, seja melhor, tenha uma base mesmo, um alicerce. Não é só eu, não pode ser só eu, tem os dois lados. Então é isso que eu aprendi na palestra. E para a Jéssica, que se escondia da mãe, hoje só tem motivos para querer ficar cada vez mais perto. Hoje a gente brinca, conversa, sai. Ela sempre dá com uma palavra boa, sempre está disposta a ajudar, a conversar. Na verdade, eu aprendi a amar. Isso que eu aprendi de melhor aqui na palestra, eu aprendi a amar. Antes das palestras, a família vivia um momento financeiro muito delicado. Nádia e o marido precisavam trabalhar e deixavam a filha desde as 4 da manhã na escola. Pegava ela só 5 horas da tarde. E quando eu chegava cansada, porque a mulher tem dupla jornada. Então, eu chegava cansada, irritada, brigando, xingando. A situação financeira apertava e eu ficava mais brava ainda. A filha foi crescendo com a ausência dos pais, mas a cobrança da mãe era constante. E o meu problema é sempre os estudos, que ela disse pra mim que ela queria ser médica, né? Então, eu sempre quis que ela estudasse bastante para ser médica. E aí, ela falava assim pra mim que estava cansada, que não queria, eu queria forçar ela a estudar mais. E ela queria mais brincar do que estudar. O pai dela não estava em casa, ela queria o pai dela em casa, entendeu? E ela achava que como eu não ficava com ela em casa, eu era errada, eu não ficava porque eu não queria. Para o pai era difícil presenciar aquela situação dentro da própria casa. Você ficava muito constrangido quando chegava em casa e via essa situação toda, né? Aí ela brigando com a minha filha não respeitando ela, entendeu? Eu, como pai, ficava muito triste. Aí eu tentava conversar com ela, falava, pega mais leve com ela, para ver o que está acontecendo, conversava com ela, com a minha filha. Para Stephanie, sua atitude agressiva com a mãe tinha uma razão. Eu não tinha raiva do meu pai, porque todo o tempo que eu ficava longe do meu pai, no final de semana, ele cobria. Tudo que eu sentia dele, passava. Mas minha mãe não, ela só sabia brigar, discutir. Ela me batia, brigava comigo, nunca me deu amor. Teve uma época que eles chegaram a querer se separar, por causa de dívida, por minha causa também. E ainda com problemas financeiros, a situação da família ia ficando cada vez pior. Ela saiu de uma escola particular e foi para uma escola pública. Lá o ambiente não era legal. Tinha muitas pessoas que usavam droga na porta da escola, que bebia, briga na porta da escola, e isso eu não queria para minha filha. Então eu tive que procurar as palestras para estar orientando.
E foi vindo às palestras que a família encontrou uma saída para resolver a situação em que estavam. Eu tive conhecimento das palestras através da televisão. E aí eu comecei a buscar para poder educar minha filha melhor. Eu estou conseguindo a me controlar, a ser mais paciente, a amar mais. Eu aprendi que tem que respeitar meus pais, tem que saber ouvir eles. Eu aprendi que a família é tudo. Sem eles, eu não seria nada. A família está há 7 meses participando das palestras e a mudança é nítida. Hoje a gente está mais unido, você está entendendo? A gente está dando mais valor um ao outro. Ela agora me dá carinho, fica comigo, me dá amor. Tá bem melhor. Eu só tenho que agradecer, né, essa palestra aí por ter vindo, entendeu? Eu sempre imaginei assim, se acontece na vida das pessoas, por que não vai acontecer na minha? Aí eu tirei como uma lição isso pra mim. Eu quero continuar vindo pro resto da minha vida. Se tiver, eu vou continuar vindo. Eu quero levar pra minha família, que eu vou constituir também. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Eu aprendi aqui na palestra que a gente pode ser compreensivo, conversar, se aproximar dos nossos filhos sem obrigá-los e nem colocá-los numa redoma. Como lidar com a nova geração, que o mundo hoje, tem nos surpreendido, tem sido maravilhoso. Os ensinamentos que eles passam, eu absorvo na minha vida, porque eu vejo que é essencial, tudo que eles falam. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra para a transformação total para pais e filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Você viu aí que esse tipo de mãe, de pai, é aquele tipo à moda antiga, né? Na força do braço. Vem cá que eu vou te mostrar agora com quantos paus se faz uma canoa, não é? Como nossos pais nos trataram, meus pais me trataram, os seus pais provavelmente te trataram, e aí a gente cresce e pensa assim, bom, eu vou tratar os meus filhos exatamente como os meus pais me trataram. Só que os filhos de hoje são diferentes, estão vivendo em um mundo diferente. Então, estes pais têm aprendido uma maneira diferente e mais bem-sucedida de lidar com seus filhos, através da transformação total de pais e filhos. Eu quero convidar você para estar com a gente neste domingo, aqui no Templo de Salomão, às 18 horas, participando da palestra para pais e filhos. Você é convidado, a palestra é gratuita e aberta ao público. Participe com a gente. Para mais detalhes, acesse o site escoladoamorresponde.com. Obrigado, alunos, e até a próxima. Tchau, tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.